Olá, pessoal. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma realização do PAPMEI. Então, como nas últimas realizações, eu vou explorar aqui com vocês um tema que costuma aparecer nas provas da OBMEP. Tá? Dessa vez, nós vamos falar sobre funções e geometria. Então, função talvez seja o conceito mais importante do ensino médio como um instrumento matemático para modelar a relação entre duas grandezas. E nas provas da OBMEP, quase sempre, em quase toda a realização, aparece algum problema em que as grandezas que são relacionadas são duas grandezas geométricas. E aí o problema pede, normalmente, para fazer o gráfico dessa função ou extrair dessa função outras informações. Então, quase sempre, essas grandezas geométricas são as grandezas clássicas de comprimentos, áreas e, de vez em quando, volumes. E o que a gente vai fazer na aula de hoje, e vocês vão continuar fazendo na sessão de exercícios, é trabalhar em cima de problemas da OBMEP que exploram essas grandezas. Isso, do ponto de vista de uso na escola, eu acho particularmente bom, porque passa uma noção importante de que a matemática não é feita de compartimentos. Então, é ótimo que a gente possa mostrar para os alunos que duas partes que normalmente são estudadas em momentos bem diferentes podem aparecer juntas num problema. Ok? Então, vamos começar com o primeiro problema de hoje, que é um problema da OBMEP 2006, e que diz que uma formiguinha parte do centro de um círculo e percorre uma só vez, com velocidade constante, o trajeto indicado na figura. Então, ela sai daqui, vai até a borda do círculo, percorre o contorno do círculo, tá? E depois, ao contrário, né? Ela parte daqui, vai ao longo desse raio, percorre esse arco de círculo e volta aqui para o centro. E a pergunta é a respeito da função que relaciona o tempo decorrido com a distância da formiguinha ao centro do círculo. Então, esse é um problema extremamente simples, a gente nem precisa escrever no quadro para responder, porque o que acontece é que a formiguinha se afasta do centro durante um intervalo de tempo. Depois, ao percorrer o arco, ela fica a uma distância constante do centro e depois a distância se reduz gradualmente a zero. O único gráfico que representa uma função que é crescente, depois constante, depois decrescente, é o da alternativa B. Nenhum dos outros tem essa característica, então, certamente, a resposta é B. Agora, esse problema ficaria um pouco mais interessante se, entre os gráficos, houvesse um com essa cara aqui. Também representa uma função que é crescente, depois constante, depois decrescente. E aí a gente teria, para responder, que escolher entre esse gráfico e o da alternativa correta. A resposta é realmente o da alternativa B, porque como a formiguinha está se deslocando ao longo do raio com velocidade constante, isso significa que a distância ao centro varia linearmente com o tempo. Então, a resposta certa não é o dessa curva aqui, essa curva tem que sair, e a gente tem que ter um segmento de reta representando o fato de que a velocidade
da formiguinha é constante, tá? E, por conta disso, a variação da distância com o tempo, tá, se dá através de uma função linear aqui, uma função afim nesse outro pedaço. Ok? Muito bem. O nosso segundo problema ainda trabalha com distâncias, mas agora a situação é bem mais complicada do que no primeiro que a gente viu. Então, para começar, não se trata de distância euclidiana, quer dizer, distância medida pelo comprimento de um segmento de reta que liga os dois pontos, e sim uma distância medida ao longo de uma curva. Tá? Então, vamos ver essa situação, que é da OBMAP 2012. Tá? Então, o que o problema diz é que a gente tem uma pista de ciclismo que é formada por duas circunferências tangentes. A maior circunferência tem comprimento de 4.000 metros, tá? E a menor de 2.000 metros. Então, elas são unidas ali por aquele ponto A, e quando um ciclista percorre essa pista, cada vez que ele passa pelo ponto A, tá, ele passa de uma das circunferências para outra. Vamos torcer para não ter dois ciclistas chegando ao mesmo tempo em A, mas pelo menos nesse problema a gente vai ver que isso não vai acontecer. Tá? E cada uma dessas pistas ela é percorrida sempre no mesmo sentido. Então, a gente observa que na circunferência maior, o sentido é o sentido horário, tá? E aí, quando ele passa para a circunferência menor, ele passa a percorrer essa circunferência no sentido anti-horário, assim, como uma espécie de um 8, um 8 deitado. Tá? Então, o problema diz que cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Então, como a velocidade tá, é constante e a circunferência maior tem o dobro do comprimento da menor, isso significa que a circunferência maior será percorrida em 16 minutos, 24 minutos para dar uma volta. Tá? Então, o problema define a distância entre os ciclistas como o comprimento do menor caminho entre eles, tá, ao longo da pista em cada instante. Tá? Então, por exemplo, e dar um exemplo aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui reproduzir aqui o esboço aqui dessa pista. Então, eu tenho uma circunferência menor e tenho uma circunferência maior com o dobro do tamanho. Tá? Então, fazendo, os pontos aqui são representados por A, B, C, D, E, F e G. Então, um percurso completo nessa nossa pista, essa a gente anda nesse sentido, essa a gente anda nesse sentido. Então, se eu começar aqui em A, eu vou fazer esse circuito. Vou passar por A, por B, por C, por D, volto a A. Quando chegar em A, eu mudo de circunferência, passo por E, F, G e volto a A. Tá? Então, é conveniente a gente acrescentar mais 4 pontinhos aqui, que eu vou chamar de P, Q, R e S, porque agora todos os arcos marcados aqui, esse meu S aqui eu botei um pouco fora do lugar, vou botar ele mais para cá um pouco. Cada um desses arcos vai ter o comprimento de 1.000 metros, né? Porque a circunferência não, 500 metros, porque a circunferência maior tem 4.000 metros, está dividida em 8 arcos iguais. Cada um vale 500 metros. A circunferência menor tem 2.000 metros de comprimento, dividida em 4 arcos, cada um deles com 500 metros. Então, cada um desses arcos, ele corresponde a 500 metros, e como
a circunferência menor, tá, é percorrida em 8 minutos, cada um desses arcos aqui que a gente está marcando corresponde a 2 minutos de trajeto. Tá? Então, na situação do problema, eu vou ter 2 ciclistas, um deles começa do ponto G, tá? Outro começa do ponto D. E como o problema diz, no instante inicial, tá, a distância entre esses 2 ciclistas é, portanto, de 1.500 metros. Então, a distância aqui não é a distância euclidiana, é medida ao longo da pista. É quanto um dos ciclistas teria que caminhar ao longo da pista para chegar ao outro ciclista. Então, esse percurso seria de 500 metros aqui, mais 500 mais 500 aqui, 1.000, 500 mais 1.000, 1.500 metros seria a distância entre esses 2 ciclistas nessa situação. Então, o que a gente quer fazer, tá, aí nesse problema? A gente quer acompanhar esses 2 ciclistas enquanto eles dão uma volta completa no circuito. Tá? E, a cada instante, considerar qual é a distância entre eles, tá? E fazer o gráfico dessa função que associa o tempo percorrido à distância entre os 2 ciclistas, enquanto eles dão uma volta completa. Tá? Então, se a gente chamar essa função aqui de f, um dado que a gente já tem aqui é que f de 0, tá, é igual a 1.500. Portanto, aqui, quando eu fizer esse meu gráfico, o ponto inicial, tá, dessa curva, a gente vai ver qual é o aspecto dela, tá, vai ter como ponto inicial esse ponto 0, 1.500, porque quando t é igual a 0, essa, tá, é a distância entre os ciclistas. Tá? Note que essa função que representa a distância entre esses ciclistas ao longo do tempo na verdade, um exemplo de uma função periódica. Porque depois que ambos deem uma volta completa em cada circunferência, tá, o que acontece em 24 minutos, eles vão estar de volta à posição inicial. Tá? Então, o que se pede nesse problema é para fazer o gráfico de um período dessa função. Tá? Se eu quisesse fazer o gráfico da função para todo t positivo, eu simplesmente repetiria, tá, esse gráfico em intervalos de 24 minutos. Tá? Bom, o que é importante, tá? Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Então, não se trata aqui, tá, de eu encontrar uma expressão para essa função para depois fazer o gráfico. Não é isso que as coisas vão funcionar aqui. Tá? O que a gente vai fazer, tá, é verificar qual é o comportamento que essa função tem, tá, em cada intervalo em que um ciclista percorre, tá, um desses arcos que estão aqui. Então, eu poderia fazer esse estudo, tá, quebrando em períodos de 2 em 2 minutos, mas, na verdade, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais eficiente, tá, observando o seguinte. Os pontos cruciais, tá, em que essa função muda de comportamento são, primeiro, o ponto A. Cada vez que um dos ciclistas passa pelo ponto A, tá, ele vai passar de uma circunferência para outra, e conforme a gente vai ver, isso afeta a maneira como a distância entre eles é medida. Tá? Também isso vai acontecer quando eles passam nesses pontos diametralmente opostos a A em cada circunferência. Por quê? Porque, digamos, por exemplo, que um ciclista, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, tá? Um ciclista esteja nessa posição, tá? O outro esteja
ou mais precisamente, vamos supor que um ciclista esteja nessa circunferência e o outro esteja nessa posição. Então, antes dele passar aqui pelo ponto C, tá, a maneira mais rápida, tá, de eu chegar entre esse ponto e esse aqui é percorrendo esse arco, depois esse. E fica muito claro que, se for essa a situação, à medida que o tempo passa, a distância entre esses ciclistas está aumentando, porque esse aqui está se afastando do ponto A, tá? Esse aqui está se aproximando do ponto C, portanto, está se afastando do ponto A também. Agora, no momento em que esse ciclista passa para cá e esse está um pouco mais à frente, tá, a coisa muda de comportamento. Porque quando isso acontece, a distância mais curta para chegar ao ponto A não é mais por cima. A distância mais curta é por baixo. Então, por exemplo, se eles estiverem nessa situação, o que está acontecendo? Esse ciclista aqui está se afastando do ponto A. Mas esse aqui está se aproximando do ponto A. E como o problema diz que eles têm a mesma velocidade, significa que o tanto que esse aqui se afasta, esse se aproxima. Ou seja, nessas condições, a distância entre esses ciclistas permanece constante durante essa fase do deslocamento. Ok? Então, para a gente poder montar o gráfico aqui dessa função, é fundamental a gente saber, tá, em que circunferência os ciclistas estão e se eles estão na parte de cima ou da parte de baixo. Tá? E para isso, então, eu tenho que descobrir, tenho que usar a informação de quando é que, tá, os ciclistas passam por esses pontos cruciais. Então, vamos acompanhar, por exemplo, o primeiro ciclista. Então, o que acontece aqui com o primeiro ciclista? Então, ele começa... Então, primeiro eu vou acompanhar o deslocamento de cada ciclista separadamente, para a gente entender o que acontece nesse deslocamento, e depois a gente vai juntar esses dois comportamentos para fazer o gráfico. Então, cada arco desses, marcados aqui, leva 2 minutos. Tá? Então, no instante zero, então vou colocar T, vou colocar aqui o ponto em que ele está. Então, no instante zero, ele está em G. Tá? Passados 2 minutos, ele chega a A. Tá? Aí ele vai passar essa parte inteira do semicircunferência superior aqui. Para isso, ele vai percorrer 4 desses arcos. Portanto, isso vai levar mais 8 minutos para ele fazer esse deslocamento. Portanto, em T igual a 10, ele chega ao ponto C. Tá? Aí, ele vai percorrer a parte de baixo aqui. Tá? Ao percorrer a parte de baixo, ele demora mais 8 minutos. Portanto, em T igual a 18, ele passa novamente pelo ponto A. Aí, ele vai ingressar na circunferência da esquerda e vai percorrer a parte superior, até que ele chega ao ponto F. Então, para chegar ao ponto F, ele tem que percorrer 2 desses arcos, portanto, mais 4 minutos. Então, no instante 22, ele chega a F. E, finalmente, nos 2 últimos minutos da volta, ele percorre FG e volta a G. Então, percorre esse ponto e chega a G. Tá? Então, para o primeiro ciclista, tá, esses são os instantes cruciais, tá, em que o comportamento dele muda. Tá? Porque ou ele passa de uma circunferência para outra, ou ele passa da parte superior de uma circunferência para a parte inferior ou vice-versa. Vamos olhar o segundo ciclista. O que acontece com ele? Vou fazer o mesmo tipo de gráfico. Instante T, ponto em que ele está. Então, para o segundo ciclista, no
instante t igual a 0, tá? Ele está no ponto D. E aí a primeira coisa importante que acontece com ele é chegar ao ponto A. Tá? Para chegar ao ponto A, isso vai se dar depois de 4 minutos, 2 arcos. Tá? Então, nesse instante, ele está no ponto A. A seguir, ele vai passar para outra circunferência, percorrer a parte superior em mais 4 minutos. Então, com 8 minutos, ele chega a F. Continua na circunferência da esquerda, mais 4 minutos, ele passa por A novamente. Então, no minuto 12, ele chega ao ponto A. Tá? E agora ele vai percorrer a circunferência da direita na parte de cima. A gente já viu que para percorrer essa circunferência ele leva 2, 4, 6, 8 minutos. Portanto, ele vai até o instante 20, onde ele chega a C. E, finalmente, ele percorre os últimos 2 pedaços aqui da trajetória em mais 4 minutos. Então, no instante 24, tá? Ele está de volta ao ponto D. Tá? Então, para a gente fazer o gráfico aqui dessas situações, tá? Eu vou fazer isso aqui usando o GeoGebra para o gráfico ficar mais bonitinho, mas nessa linha do tempo aqui, se eu dividir aqui então, se eu fizer isso aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, que são os instantes importantes, os instantes em que algo vai acontecer para o meu gráfico ficar diferente são o instante 0, o instante 2, o instante 4, depois o instante 8, o instante 10, depois o instante 12, depois o instante 18, 20, 22, 24. Tá? Então, eu vou ter que estudar o comportamento da minha função em cada um desses intervalos. Tá? Então, como eu falei, para esse gráfico ficar mais caprichado, tá? No lugar, tá? de fazer, tá? O gráfico aqui no quadro, tá? Eu vou usar o GeoGebra, tá? Apenas como um instrumento para poder fazer um gráfico em que esse comportamento fique mais claro. Tá? Então, vamos passar lá para o GeoGebra. Vocês podem ver aqui em cima o GeoGebra preparado aí para a gente fazer, tá, esse nosso gráfico. Então, eu preparei as escalas aí dos eixos para ficarem razoáveis aí para mostrar o que a gente precisa. Tá? E já marquei aqui ao longo do eixo X, dos tempos, exatamente os instantes que apareceram aqui na nossa tabela. Então, aqui está claro que o primeiro ciclista, coisas interessantes acontecem com ele. Ele começa no instante 0 em G, com 2 minutos ele passa por A, vai mudar de circunferência, depois, no instante 10, ele passa pelo ponto C, vai passar da parte de cima para a parte de baixo, volta novamente para A, passa de volta para a circunferência pequena, mais 4 minutos para chegar a F, 2 para terminar. Já o segundo, tá, ele começa no ponto D, tá, em 4 minutos ele chega a A, mais 4 para chegar a F, mais 4 para voltar a A. Aí ele vai visitar a parte de cima da outra circunferência,
tá? E mais 8 minutos chegando a C, e mais 4 ele volta a D. Tá? Então, entre cada 2 pontos aí marcados, tá? A gente vai estudar como é o nosso comportamento. Então, o primeiro intervalo, tá, a ser estudado, tá, é esse intervalo, tá, entre 0 e 2 minutos. Então, vamos ver o que está acontecendo nesse intervalo. O intervalo de 0 a 2 minutos, tá, um dos ciclistas, eu estou representando aqui, vou fazer isso aqui em rosa para ver se dá para parecer melhor. Tá? Então, esse ciclista, ele vai fazer, tá, esse deslocamento, enquanto o outro ciclista vai fazer esse deslocamento. Tá? Tá? O que está acontecendo durante essa parte do circuito? Tá? Ambos estão se aproximando do ponto A, tá? O que significa que a distância entre os dois ciclistas vai diminuir. Tá? E ela diminui, tá, de maneira linear, tá? Porque eles estão trafegando com velocidade constante. Portanto, para fazer o gráfico nesse intervalo, da mesma maneira que acontecia no problema anterior, tá, o trecho do gráfico entre esses 2 pontos, tá, vai ser um segmento de reta. Tá? E para traçar esse segmento de reta, eu só preciso saber o valor da função no início, isso a gente já tinha visto antes, está até no enunciado, é igual a 1.500, e ao final desse intervalo, a distância entre os dois é essa distância entre os pontos S e A, portanto, 500. Tá? Então, esse meu gráfico nesse trecho vai ser um segmento de reta que parte aqui do ponto 0, 1.500 e vai para o ponto 2, 500. Tá? Então, esse é o primeiro trecho aqui do meu gráfico. Ok? Muito bem. O que acontece a seguir? A seguir, então, o intervalo que a gente tem que considerar agora é mais, tá, um intervalo de 2 minutos. E o que acontece nesses 2 minutos? O primeiro ciclista vai percorrer o arco AP, enquanto o segundo ciclista vai percorrer o arco SA. E o que está acontecendo aqui? O primeiro ciclista está se afastando do ponto A, mas o segundo está se aproximando do ponto A. Como eles andam na mesma velocidade, o que um se afasta, o outro se aproxima. Portanto, ao longo desse segmento, a distância entre eles permanece constante. Tá? O que diminui de um, aumenta do outro. Logo, o segundo trecho do gráfico, nesse intervalo de 2 minutos entre esses 2 pontos, vai ser novamente um segmento de reta, só que agora é um segmento horizontal. Tá? Então, a distância nesse trecho, tá, vai ser um segmento de reta horizontal. Tá? O próximo intervalo que a gente tem que considerar, tá, é um intervalo entre os instantes 4 e 8. Tá? O que acontece aí? Entre os instantes 4 e 8, o primeiro ciclista está percorrendo esse arco aqui de cima, tá? Entre o ponto P e o ponto Q. Enquanto o segundo ciclista, tá, ele está percorrendo a parte de cima da circunferência. Então, qualitativamente, o que está acontecendo com eles? Ambos estão se afastando do ponto A. Tá? Portanto, a distância entre eles, tá, vai estar aumentando nesse período de 4 minutos. Tá? Para traçar o gráfico, mais uma vez, basta a gente ver qual vai ser a distância no final
desse intervalo. Tá? Ao final desse intervalo, a distância entre eles é 1.000 mais 1.500, 2.500. Tá? Logo, para fazer esse gráfico, eu vou sair aqui deste ponto e vou terminar com o meu segmento no ponto 8, 2.500, que é esse ponto que está aqui. Se vocês observarem, tá, a inclinação dessa reta e a inclinação dessa reta, das retas que contém esses dois segmentos, é igual, é a mesma em valor absoluto. Porque sempre que eles estão se aproximando, tá, a velocidade de aproximação é a soma das velocidades dos dois ciclistas. Quando eles estão se afastando, também em valor absoluto é a soma da velocidade dos dois ciclistas. Tá? Então, a gente já tem aqui qual vai ser a cara geral desse gráfico. Tá? O nosso gráfico, tá, ele vai ser formado por segmentos de reta. Alguns segmentos de reta serão horizontais em trechos onde a distância entre os ciclistas permaneça constante. Tá? Em outros, ela vai ser um segmento de reta cuja inclinação é negativa, tá? E é igual a 1.000 sobre 2, tá? É igual a menos 500, como foi no trecho, ou igual a mais de 500, como é no segundo trecho inclinado que a gente desenhou. Ok? Vamos prosseguir. Próximo ponto aí de atenção é ao fim do próximo intervalo de 2 minutos. Ao fim do próximo intervalo de 2 minutos, o primeiro ciclista chega a C. Tá? E o segundo ciclista chega a G. Por que eu tenho que parar aqui? Porque no momento que ele chegar aqui vai mudar o comportamento. O que está acontecendo nesse intervalo? O primeiro ciclista está se afastando do ponto A. Tá? Mas agora, o menor caminho para eu chegar ao segundo ciclista deixa de ser por cima e passa a ser por baixo. Tá? E quando eu considero um caminho desse tipo, ao se movimentar nessa parte inferior, a distância do segundo ciclista ao ponto A está diminuindo. Então, para um está aumentando, para o outro está diminuindo na mesma taxa. O que significa que nesse intervalo, mais uma vez, a distância entre os dois ciclistas vai permanecer constante. Tá? Então, o próximo trecho aqui do meu gráfico, tá, entre os intervalos de 8 e 10, é de um segmento horizontal. Okay? Prosseguindo. Qual é o próximo ponto interessante que acontece? No instante 12. O que acontece aqui em 12? No instante 12, o segundo ciclista, tá, ele termina de percorrer a circunferência menor. E o primeiro avança até o ponto R. Tá? O que está acontecendo nesse período? Né? A distância entre os dois ciclistas, menor distância, como o primeiro ciclista passou pelo ponto C, a menor distância é por baixo agora. Tá? Então, o que está acontecendo com o primeiro ciclista? Ele está se aproximando de A. Tá? O que está acontecendo com o segundo ciclista? Também está se aproximando de A. Então, o que a gente vai ter aqui, tá, é um segmento inclinado, com inclinação negativa. Tá? Mas para fazer o gráfico, o mais prático é simplesmente a gente observar qual vai ser, tá, a distância, tá, entre os dois ciclistas ao final desse intervalo. Então, ao final desse intervalo, o primeiro ciclista chegou ao ponto A, esse chegou ao ponto R, a distância entre eles é de 3 arcos,
portanto, 1.500 metros. Logo, o próximo intervalo aqui que a gente vai representar, sai aqui desse ponto, tá? E leva ao ponto em que a distância entre eles é 1.500. Então, as inclinações são sempre as mesmas. Okay? Bom, continuando, a gente observa que o próximo ponto interessante em que alguma coisa acontece, tá? Agora ele está situado apenas 6 minutos depois. Tá? E o que vai estar acontecendo aqui? Nesse intervalo, o primeiro ciclista, tá, ele vai percorrer o resto da circunferência aqui de baixo. Tá? Enquanto o segundo ciclista, ele vai percorrer esse arco da circunferência de cima. Tá? O que acontece aqui nesse período? A menor distância entre esses ciclistas, tá, é ir até A e depois de A até aqui. Tá? Mas o que vai estar acontecendo? Enquanto o primeiro ciclista está se afastando do ponto A, o segundo está... enquanto o primeiro está se aproximando do ponto A, o segundo está se afastando do ponto A, na mesma taxa. Então, significa que durante todo esse intervalo, a distância entre os ciclistas permanece a mesma, tá? Igual a 1.500. Então, o próximo segmento vem daqui até aqui, com o valor de 1.500. Tá? Quase terminando. Então, para a gente não se perder, o primeiro ciclista, ele vai ingressar nessa circunferência, tá? Enquanto o outro está no ponto Q. E observando lá no gráfico, a gente vê que o primeiro ponto interessante é daqui a 2 minutos, quando esse chega ao ponto C. Tá? Então, o que acontece aqui? O primeiro ciclista que acabou de ingressar aqui vai percorrer o círculo que leva até F, tá? Enquanto o segundo vai chegar até o ponto C. Então, um está aqui, tá? O outro está aqui. O que acontece aqui nesse período? A menor distância entre eles, tá, é aqui e aqui. Mas tanto um quanto o outro estão se afastando do ponto A, o que significa que esse é um trecho em que a função é crescente. Tá? No instante final desse intervalo, a distância entre eles corresponde a esses 4 segmentos que vale 2.000, mais esse aqui, 500, 2.500. Tá? Então, esse o nosso gráfico, nesse trecho, ele vai subir de 1.500 para 2.500. Só faltam agora, então, 2 períodos. O primeiro deles é um período de 2 minutos, tá, em que o primeiro ciclista chega até o ponto F. Eu tinha dito que esse ponto era F, mas não, tá? F está aqui. Tá? Ao mesmo tempo, tá, em que esse ciclista chega, tá, ao ponto F, o outro vai até o ponto R. Tá? Então, quando eles estão percorrendo, tá, esses segmentos, o menor caminho entre eles é por baixo, tá, e por aqui. Então, qual é o comportamento qualitativo desses 2 ciclistas? O primeiro ciclista, que está percorrendo a circunferência menor, está se afastando do ponto A. O segundo ciclista está se aproximando, tá, do ponto A, na mesma velocidade. Portanto, esse é um trecho em que a distância entre os ciclistas permanece constante. Então, a gente tem um trecho aqui no gráfico em que
a gente começa aqui no ponto T, no ponto anterior, tá? E tem um patamar, tá, de distância constante. Tá? Finalmente, tá? O que acontece no último dos intervalos? O ciclista 1 percorre o último arco de 500 metros para voltar ao ponto G, enquanto o segundo ciclista percorre o arco RD, tá, para voltar a D. Então, o que está acontecendo nesse intervalo? A menor distância entre os ciclistas é pela parte de baixo dos dois círculos. E aí, tanto o primeiro ciclista quanto o segundo ciclista estão se aproximando aqui de A, portanto, a distância está diminuindo sempre na mesma taxa dos demais. Tá? Ao final do intervalo, eles estão de volta na situação inicial, em que a distância era 1.500 metros. Portanto, para completar o nosso gráfico, nós vamos ter aqui um segmento que sai do ponto anterior, volta ao valor 1.500, e isso completa, tá, o gráfico de um período dessa função. Se eu quisesse continuar a fazer esse gráfico, bastaria eu repetir essa figura, tá, quantas vezes eu quisesse ao longo do tempo. Ok? Então, esse é um problema em que a grandeza é uma grandeza mais complicada do que a anterior, tá? E que o jeito para a gente traçar esse gráfico realmente era examinar o que acontecia em cada um desses períodos em que ou um ou outro do ciclista passava por esses pontos onde o comportamento mudava. Ou o ponto A, em que eles mudavam de circunferência, ou os pontos diametralmente opostos, em que eles passavam da parte de cima para a parte de baixo, ou vice-versa, da circunferência. Ok? Então, os dois primeiros problemas que a gente viu, a grandeza que a gente estava considerando era a distância, tá? Seja distância euclidiana, seja distância ao longo de uma curva. Nos outros dois problemas, que talvez seja a situação mais comum nas provas da OBMAP, a grandeza é área. Tá? Então, o primeiro deles é essa situação. Eu tenho um semicírculo de diâmetro 2, e aí eu considero aquele raio OR perpendicular ao diâmetro do semicírculo, e sobre esse raio eu considero o ponto M distante x de R. E aí, pegando a corda perpendicular no ponto M, eu utilizo essa corda como um lado desse quadrado construído aqui, então, portanto, sobre essa corda. E o objetivo do problema, tá, é a gente relacionar essas duas grandezas, x, que é a distância de M a R, e y, que é a área desse quadrado. Então, e aqui a gente tem esses gráficos, tá? Então a gente observa primeiro que todos eles, tá, o valor de x varia entre 0 e 1, claro, tá? Porque x é um comprimento tomado sobre o raio, o diâmetro é 2, o raio é 1. Então é claro que o domínio dessa função é o intervalo 0, 1. Tá? E a imagem é o intervalo 0,4, porque quando x igual a 0, eu não tenho quadrado, ele se reduz a um ponto, a área é 0. Tá? E quando x é igual a 1, esse quadrado vai ter como lado o diâmetro, vai ter o lado 2, tá? É igual a 4. Tá? Então, isso aparece em todos os gráficos. O que a gente tem realmente que definir aqui nesse ponto? É de que maneira se dá esse aumento da área, quando x varia de 0 a 1, entre esses valores de 0 a 4. Tá? E para isso, a gente precisa determinar, de fato, qual é a expressão dessa área. O que, nesse caso, é bastante simples.
Tá? Então, a situação do problema é: eu tenho um semicírculo, sobre esse semicírculo eu determino um segmento X, e o lado do quadrado, cujo quadrado vai ser a área que a gente vai ter, tá? É metade, é o valor dessa corda. Tá? E para relacionar, então, o lado com x, a gente usa o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Então, quais são os elementos aqui desse triângulo retângulo? A hipotenusa é 1, um cateto é L sobre 2, o outro cateto é 1 menos x. Então, o que a gente tem é L sobre 2 ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Logo, L2 sobre 4 é igual a 1 menos x ao quadrado. Portanto, 1 menos 1 mais 2x menos x2. Portanto, L2, isso aqui corta, tá? É igual a 8x menos 4x2. E acontece que L ao quadrado é exatamente o nosso y, porque L ao quadrado é a área. Tá? Então, o gráfico que a gente tem que fazer é o gráfico dessa função quadrática, 8x menos 4x2, mais restrita ao intervalo para x entre 0 e 1. Tá? Então, o que acontece? Então, observa que para x igual a 0, o valor é 0, como a gente já sabia. Para x igual a 1, o valor vai ser 8 menos 4 igual a 4, como a gente já sabia. Mas para responder a questão, a gente tem que saber qual é o aspecto aqui desse gráfico. Tá? Então, uma outra maneira que a gente podia fazer isso é escrever isso aqui na forma 4, que multiplica 2x menos x2, tá? E o que permite escrever na forma fatorada 4x 2 menos x. Tá? Então, como é que é o gráfico dessa parábola? Então, se a gente pensar nessa expressão, trata-se de uma parábola, de uma função quadrática, cujos zeros são 0 e 2. Tá? A gente sabe que para x igual a 1, como a gente já viu, o valor é 4. E o coeficiente a dessa função quadrática é negativo. Tá? Então, o ponto de simetria, o eixo de simetria, corresponde à média aritmética das duas raízes, que é 1. Tá? Portanto, o jeitão dessa parábola é algo assim. Mas, obviamente, o que a gente quer é o trecho entre 0 e 1. Tá? Então, esse é o aspecto que o nosso gráfico tem que ter. E aí, examinando lá as alternativas, tá? A gente vê que o gráfico que representa esse tipo de variação da função quadrática, tá? É esse. Tá? Uma função crescente e que atinge um valor máximo, tá? Aqui para x igual a 1. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. O nosso último problema é talvez o
problema mais típico de problema da segunda fase da OBMAP envolvendo funções e geometria. Nele aparece uma figura cuja forma varia de acordo com, não somente distâncias variam, como no problema anterior, mas a forma varia. Então, nesse problema aqui, o que a gente tem são dois triângulos retângulos isósceles, tá? Que e nessa figura esses triângulos se aproximam. Mais exatamente, o triângulo da esquerda vai se aproximando do triângulo da direita e passa a entrar dentro dele. Tá? Então, quando ele passa a se sobrepor parcialmente ao triângulo da direita, existe aqui uma figura, tá, que vai ser formada dessa sobreposição. Então, essa figura, inicialmente, tá, é um triângulo retângulo isósceles também. Tá? Mas à medida que esses dois triângulos se aproximam, o que vai acontecendo? Ponto A, tá, ele vai se aproximando, tá, aqui do outro lado aqui da figura e chega no momento, tá, em que o ponto A ultrapassa o vértice, tá, e aí essa nossa figura passa a ser não mais um triângulo retângulo isósceles, tá, e sim essa figura que está aqui, tá, que é um pentágono. Tá? No topo desse pentágono, tá, temos, tá, um triângulo retângulo isósceles também. Tá? Então, o que a gente quer fazer, tá, é esboçar o gráfico da função f, que representa a área dessa região comum, tá, e encontrar qual é a área máxima dessa região comum. Tá? E aí não é nada óbvio, tá, se esse máximo ocorre enquanto a figura, tá, é um triângulo retângulo isósceles, ou se quando ela é um pentágono. Tá? E para fazer isso, a gente, de fato, tem que fazer as etapas que estão pedidas aí nos diversos itens. Então, o item A, tá, ele pede para calcular dois valores de f. Tá? Um valor que está no intervalo 0,2. Então, a gente vai ver que quando x está no intervalo 0,2, acontece essa situação. Tá? Já quando x é maior do que 2, quando x é maior do que 2, o ponto A terá passado aqui do vértice, desse vértice aqui do ângulo reto do segundo triângulo, e acontece essa outra situação. Então, o item A é meio que um item de aquecimento, tá? Para a gente fazer dois casos concretos em que a figura é ou um triângulo retângulo isósceles ou um pentágono. Tá? Então, eu acho que a melhor maneira aí da gente resolver, tá, é a gente calcular f de 1 e generalizar logo para o intervalo 0,2, calcular f de 3 e generalizar logo para o intervalo 0,4. Tá? Espero que esteja claro para vocês por que 2, tá, é o ponto de transição. Tá? Porque quando a distância de A a B é maior do que 2, o A terá ultrapassado o vértice do ângulo reto. E quando A ultrapassa o vértice do ângulo reto, a figura deixa de ser um triângulo retângulo isósceles e passa a ser uma figura desse tipo aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, a nossa primeira situação é quando x, tá, está entre 0 e 2, em particular, tá, quando x é igual a 1. Na verdade, eu acho que a gente pode fazer direto a expressão geral. Nas notas está feito aí o cálculo de f de 1 e f de 3, mas eu acho que a gente pode fazer diretamente o que acontece quando x está entre 0 e 2. Então, qual é a figura que a gente tem? A gente tem um
representar o triângulo da direita primeiro, tá? Que é um triângulo retângulo isósceles com catetos iguais a 2. Tá? A figura da esquerda é outro triângulo retângulo isósceles, também com essas medidas, mas com uma sobreposição, tá? Igual a x aqui. Tá? Então, o que a gente tem é essa situação. E aí, o que vai acontecer, tá, com essa área comum? Então, como essas duas hipotenusas são inclinadas de 45 graus em relação à horizontal, elas formam um ângulo reto. Tá? Um ângulo reto, e esses ângulos aqui da base são cada um deles iguais a 45 graus, porque vem dos triângulos retângulos isósceles originais. Então, na verdade, essa situação é uma situação em que é extremamente simples calcular o valor de f de x. Ele é a área de um retângulo isósceles em que a hipotenusa vale x, a altura vai ser igual a x sobre 2, então essa área vai ser x vezes x sobre 2 sobre 2, que é igual a x2 sobre 4. Isso vai valer para x com valores entre 0 e 2. Okay? Em particular, f de 1 corresponde a x igual a 1. O valor vai ser 1/4. Ok? O outro caso que a gente tem que considerar é o caso em que x está entre 2 e 4. Então, é melhor aqui no caso anterior a gente considerar que 0 e 2, que são os casos extremos, também estavam incluídos. Então, o que está acontecendo aqui? O triângulo da esquerda está lá paradinho. Catetos 2 e 2. E o triângulo da direita é tal que o vértice A passou já aqui do ângulo reto. Tá? Então, quando eu desenho esse triângulo, vai acontecer algo assim. Tá? Ele vai ficar até um determinado ponto, então esse segmento é 2 também. Tá? E a figura que vai ser formada aqui na interseção é uma figura desse tipo. Tá? Então, como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Então, o que vai acontecer aqui é que essa figura ela é formada por dois pedaços. Um pedaço é um triângulo retângulo isósceles, tá? Cuja base vai ser esse segmento aqui do meio. Tá? E a outra parte é um retângulo. Tá? Então, para a gente poder calcular essas áreas, tá? O que a gente tem que fazer considerando que essa distância aqui, que é o nosso valor de x, tá? O que a gente vai precisar fazer é calcular quanto é que vale cada um desses 3 segmentos que estão marcados aqui. Tá? Mas isso é simples, não? Porque para calcular cada um desses segmentos, observem que ele é igual ao comprimento total x, tá? Que é a distância entre os dois vértices A e B, menos o cateto do triângulo que está se movendo, que é igual a 2. Tá? Então, esse segmento vale x menos 2. Esse outro segmento é a mesma coisa. Ele vale x menos 2. E, finalmente, esse segmento interno aqui, tá? Uma maneira de calcular do valor, uma maneira de calcular é que ele é igual ao cateto, que vale 2, menos
esse segmento que a gente já calculou, que é x menos 2. Então, ele é igual a 2 menos x menos 2, que é igual a 4 menos x. Tá? Então, agora está tudo pronto aqui para a gente calcular, tá, essa área. Porque esse ângulo continua sendo um ângulo de 45 graus. Portanto, esse triângulo que é formado aqui, novamente, é um triângulo retângulo isósceles. Portanto, se esse valor é igual a x menos 2, tá, o valor que eu vou ter aqui vai ser também igual a x menos 2, tá? Que vai ser a altura lá do nosso retângulo. Ou seja, qual é a expressão de f de x nesse caso? Área do retângulo. A área do retângulo, a base é 4 menos x, que multiplica a altura, que é x menos 2. Tá? Mais a área do triângulo retângulo isósceles. É igual à hipotenusa. Então, a hipotenusa, nós já vimos que é igual a 4 menos x. A altura vai ser 4 menos x sobre 2. Tudo isso sobre 2. Ok? Então, vou poupar a gente aqui dessas contas, pegar aqui a colinha para encontrar o resultado. Então, fazendo as contas aqui, a gente acha menos 3x2 sobre 4, mais 4x menos 4. Okay? É claro que essa expressão vale para x entre 2 e 4. Tá? Então, o nosso propósito realmente aqui no problema é resolver o item C, tá? Encontrar qual é a área máxima dessa sobreposição. Mas para isso eu tenho que examinar qual vai ser o comportamento dessa função definida por essas duas expressões. Tá? Então, vamos ver qual vai ser o jeitão, tá, aqui desse gráfico. Então, é um gráfico definido no intervalo de 0 a 4. Tá, então, vou marcar aqui 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro gráfico aqui é bastante simples, né? Porque x2 sobre 4, tá, é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola que tem vértice na origem, concavidade para cima, para x igual a 0, o valor é 0, para x igual, tá, a 1 é igual a 1/4, para x igual a 2 é igual a 1. Então, vou fazer aqui um gráfico em que o valor 1 está aqui. Aqui vai ser 1/4. Então, o primeiro trecho é de uma parábola cujo jeitão é algo assim. Então, isso aqui está mostrando, tá, que enquanto a figura que está sendo formada, tá, é um triângulo retângulo isósceles, tá, a área da figura está crescendo, tá, com x. Tá? Agora, o que acontece aqui com esse segundo gráfico aqui? Então, também é uma função quadrática, que para x igual a 2 tem que dar 1, porque, na verdade, quando x é igual a 2, a gente tem justamente a transição, tá, entre essas duas situações. Ela vai corresponder, tá, a um pentágono no qual uma das regiões aqui vai
vai se transformar num único ponto. Tá? Realmente, o que acontece quando eu faço x igual a 2? A gente vai ter menos 3, mais 8 menos 4, 8 menos 7 é igual a 1. Tá? Então, a segunda parábola, ela começa aqui, e quando eu faço x igual a 4, tá? Antes da gente observar ela simplificada, é mais fácil a gente olhar aqui em cima. Porque aqui nessa expressão, a gente observa que quando x é igual a 4, esse termo se anula, esse termo aqui também se anula. O que significa que para x igual a 4, tá, esse valor vai ser igual a 0. Tá? Então, a gente já pode... mas como é que vai ser esse gráfico? A gente tem que ver como é esse gráfico, porque essa parábola, por exemplo, podia ser que ela fizesse algo assim. Se ela fizer algo desse tipo, o valor máximo ocorreria aqui nesse ponto. Ela começaria a diminuir imediatamente depois que a gente passa de x igual a 2. Mas será que é isso que acontece? Então, para ver esse comportamento, o que eu tenho que descobrir é qual é a posição do vértice dessa parábola. Então, na verdade, não pode ser algo assim, porque se fosse algo assim, seria uma concavidade, uma parábola com a concavidade para baixo, e essa concavidade seria uma concavidade para cima, e a gente observa que a concavidade aqui é para baixo, porque o coeficiente de x2 é negativo. Tá? De fato, vamos determinar qual é a abscissa do vértice dessa parábola. Então, a abscissa do vértice, né, que é o menos b sobre 2a, tá, ela vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 3 quartos. Então, menos com menos aqui simplifica, e o resultado vai ser igual a 8 terços. Tá? 8 terços é 2 e 2 terços, tá? Que fica mais ou menos por aqui. Então, essa parábola, a segunda parábola, ela vai ter um ponto que a gente já sabe que é um ponto de máximo aqui em 2 e 2 terços, em 8 terços. Tá? Mas a pergunta do problema é qual é a área máxima. Então, eu vou ter que calcular o que vai ser f de 8 terços. Então, eu vou ter menos 3 vezes x ao quadrado, 64 sobre 9 dividido por 4, mais 4 vezes 8 terços, menos 4. Então, aqui vai dar 64 por 4 dá 16, então vai dar um menos 16 terços, mais 32 terços, menos 4, que vai dar 16 terços menos 4, que é igual a 4 terços. Tá? Então, esse vai ser o valor máximo. Então, 4 terços é um pouco acima aqui desse ponto. Tá? 4 terços vai estar por aqui. E essa segunda parábola, ela vai fazer algo desse jeito aqui. Então, o gráfico aqui da nossa função é a junção desses dois arcos de parábola. Ela cresce enquanto a figura é um triângulo retângulo isósceles. Quando ela passa a ser um pentágono, ela ainda cresce um pouquinho, tá? Até a gente chegar a esse valor 8 terços. Quando ela atinge o valor 4 terços, que é o valor máximo da sobreposição, e depois ela decresce a 0, que acontece quando as figuras deixam de se intersectar. Okay? Então, esse é um problema extremamente rico, tá? Porque envolve geometria, envolve áreas, envolve propriedade de função quadrática, envolve funções definidas por mais de uma função.
tá? Problema que trafega aí sobre vários temas do ensino médio, ok? Então, nos problemas em que vocês vão trabalhar, referentes à aula de hoje, há outros 3 problemas da OBMAP, tá? de múltipla escolha, envolvendo distâncias e envolvendo áreas. Tá? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima realização do PAPMEM. Abraço para todos.